Fala, meu Brasil! Chegamos para mais um vídeo. Ixi, hoje eu tô empolgadaço. Bom, eu vou te ajudar a descomplicar a sua pregação. E vai ser hoje que nós vamos falar sobre... Você viu no título desse vídeo. Deus não é surdo. Será que o grito é bom na pregação? Ou será que ele não é? Então, roda a vinheta e vamos lá. Você já me conhece, meu nome é Lucas, né? Tenho 33 anos e estou aí há pelo menos uns 14 anos no caminho aí, pregando aí. E nesse tempo, eu já ouvi muita coisa acerca de... sobre pessoas que gritam, pessoas que não gritam enquanto pregam, então é um negócio bem complicado. Vamos lá. Eu lembro que quando eu estava no seminário, influenciado também por muita gente, eu falava que eu iria pregar parado, que eu ia colocar um pedestal, um microfone aqui na minha boca, e não iria me manifestar muito, que eu não iria gritar. E eu lembro que... E quem me conhece, fora do vídeo, talvez vocês já tiveram uma ideia, mas quem me conhece fora do vídeo e quem me conhece no dia a dia sabe que eu falo alto, né? Que talvez esse tipo de pregação não iria colar muito comigo. Eu pensava isso. E no final das contas acabou que eu não consegui fazer isso. Eu não consegui ser esse tipo de pregador, obviamente, né? Mas eu ouvi muitas vezes as pessoas falando sobre isso. Ah, não precisa gritar, Deus não é surdo, né? E outras vezes eu ouvi de algumas pessoas dizendo e advogando em causa própria, não, mas eu grito porque Deus não é surdo, mas as pessoas parece que são surdas. Poxa, é preciso ter bom senso, sabe? É preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Realmente, Deus não é surdo. Mas isso também não significa que você não possa ter um clímax, isso não significa que você possa elevar a sua voz. Mas também isso não significa que você possa sair gritando que nem um maluco. Poxa, pelo amor de Deus, né? Toma cuidado com isso aí. Tem gente que mantém o mesmo tom na pregação, sim, ó, o tempo todo. E ela vai do começo ao fim. E muitas vezes isso parece que é um velório. Às vezes parece que você não tem muito o que fazer. Esse tipo de pessoa acaba dando sono. Claro, tem pessoas que pregam desse jeito, mas é o jeito dela, a dinâmica dela, e que se torna atraente. Mas se você tiver um pouquinho cansado nesse dia, meu amigo, o cara pode ser o melhor cara do mundo. Tadinho. Então, você tem que tomar cuidado. Não pode ser também só monótono. Entende? Dá sono quando a gente ouve esse tipo de coisa. Mas também quando a pessoa grita demais, é lá em cima, você pode deixar o ouvido, você pode deixar as pessoas com o ouvido doendo. Entende? É desconfortável. Já dizia uma frase: quem grita é porque não tem argumento. Ou quando você grita, o seu argumento já acabou. Então, geralmente, quem grita não tem muito o que fazer. Quem grita, geralmente, está buscando a aceitação, mexer com o emocional. Entenda que esse grito é tipo assim, é uma pregação que a pessoa passa o
tempo inteiro gritando, ela prega no tom mais alto. Entende? O meu tom, por exemplo, de pregação, ele é um pouquinho elevado. Então tem os momentos em que eu subo ainda mais esse tom. Mas o meu tom de pregação ele é mais baixo, um pouquinho mais alto do que o que eu falo aqui, né? E ainda tem um espacinho para poder crescer. Então é preciso você tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque pregar num tom muito elevado o tempo inteiro vai cansar as pessoas. Entendeu? Se a pessoa está num dia um pouquinho mais estressada, um pouquinho com uma dor de cabeça, com alguma coisa, o que ela vai falar? Essa pessoa só grita. Entendeu? Poxa, podia ser mais calmo. Entende? Pregar acaba envolvendo muita emoção. E é normal. Poxa, nós estamos falando de alguma coisa que fez a diferença na nossa vida. Nós estamos compartilhando algo que nós amamos, né? Então, naturalmente, isso vai trazer emoção, né? E às vezes, quando a gente está muito emocionado, o tom da voz se eleva. Isso faz parte, é normal. Só que isso precisa ser controlado. Não pode ser descontrolado, não pode ser a esmo. A esmo? Ermo? Sei lá. Já pensou quando você está pregando numa igreja e o som da igreja não é bom? Ou então... Opa, nossa, vou botar o fone aqui. Ou então, não tem ninguém para ficar na mesa de som? Ninguém que cuide da mesa de som? E aí você está gritando, o seu microfone, vamos supor que já está alto. Imagina o que acontece. Poxa, é muito desagradável. É muito desagradável. Então, e aí falando um pouquinho sobre a questão no quesito oratória, eu aprendi que durante uma pregação é necessário haver clímax. Anote essa palavra, clímax. Você precisa ter o clímax na sua pregação, porque o clímax ele dá o dinamismo da sua mensagem. Então pense, se a pessoa está fazendo uma pregação gritada lá em cima, com um tom lá em cima, como que ela vai dar o clímax? O clímax geralmente é quando você altera o seu tom de voz para cima, tá? Então vamos pensar aqui, ó. A pessoa está aqui pregando no clímax, pregando, gritando aqui em cima. Se ela subir ainda mais, não tem como, porque a voz dela, a capacidade vocal dela já está no limite. Agora, se ela prega um tom abaixo, e aí em determinados momentos ela sobe para cá e volta, você entende que há um dinamismo? Quem tá dormindo, acorda, tá? Se você está pregando aqui, você dá um clímax e sobe e volta, quem está dormindo acordou. Quem prega muito embaixo, se der o clímax também, você vai subir para o meio e vai voltar. Vai ficar interessante. Possivelmente, quem dorme e está ouvindo alguém que prega aqui, o que vai lembrar da mensagem é quando a pessoa subiu para cá. Tá certo? Então, a minha realidade, eu, Lucas, eu prego geralmente aqui assim. Tá certo? E aí eu subo e desço. Subo e desço. Geralmente, e ainda mais quando eu não conheço o ambiente, eu começo aqui embaixo. Eu começo bem fechado. No meio da pregação, ou na maior parte, na hora que eu peguei a confiança, na hora que eu aqueci o público, tem isso também, eu subo para cá. E aí quando eu vou dar o ápice, o clímax, eu subo para cá e volto. Subo e volto. Subo e volto. E aí eu termino aqui. Então eu começo uma pregação geralmente aqui. Depois eu subo para cá, clímax aqui, tal, volto e encerro. É geralmente assim, a dinâmica do que eu penso. Lucas, mas por que você faz isso? Eu faço isso porque justamente eu aprendi que se eu for monótono demais vai ser muito chato. Se eu ficar gritando demais vai ser muito chato. Então eu preciso fazer essa dosagem. Tá certo? Pensa numa música.
vamos pensar aqui numa música agora, né? Então, quais são as partes de uma música? As partes de uma música você tem a introdução, você tem o refrão, você tem a estrofe, perdão, e você tem o refrão. Geralmente, a, a introdução, em alguns casos, a introdução ela está mais abaixo do que a estrofe. Mas em alguns casos ela está no mesmo patamar que a estrofe, tá certo? E aí o que acontece? Às vezes se a estrofe estiver um pouquinho acima da introdução, não tem problema, mas tá, vamos pensar que a estrofe está aqui. Quando ela chega no refrão, a música vai aqui em cima, geralmente, tá certo? Então você tem introdução, estrofe ou estrofe aqui. E aí refrão aqui em cima. Quando acaba o refrão e volta para a estrofe, tá aqui. Muitas músicas têm a ponte. Então como é que é a ponte? Introdução, vamos pensar aqui. Vamos pensar na estrofe. A ponte está aqui. E o refrão está aqui em cima. Então a ponte, ela é mais animada, mais forte do que a estrofe, mas ainda não é tão forte quanto o refrão. O refrão é o clímax da música. O refrão é a música, é o momento em que você grava a música, entendeu? É a frase são as frases que você consegue gravar, são as frases que você consegue ficar repetindo depois, cantarolando. Então, o clímax na pregação é exatamente esse momento, é o momento do refrão. O clímax é o momento em que a pessoa vai entender, poxa, é isso que ele está falando, é isso que essa pessoa está falando. O clímax do seu sermão é o momento onde você vai chamar a atenção das pessoas para alguma ação, por exemplo. Então, a pregação, da mesma forma, é necessário ter o clímax, mas é também necessário ser mais calmo. É necessário você ser mais baixo e fazendo esse dinamismo. Pensa, você está aqui, faz, sobe, baixa e fica nessa frequência. E depois você encerra. O que parece isso? Ondas sonoras. É exatamente a mesma coisa. Então, existem momentos de emoção, e tomara que você esteja fazendo isso de forma, ou que você faça isso de forma sincera, tá certo? Porque é normal, quando a gente se envolve com aquilo que a gente está falando, a pregação, você tem que estar na pregação, você tem que ser algo que está saindo do seu coração para as pessoas, para você poder ministrar no coração das pessoas. Aquilo precisa ser verdade, precisa ser real. Não tem como você fazer uma pregação alheia, tá certo? Então, senão não tem vida. Então, aí você consegue. Aí nesse caso você é um robô, tá certo? Aí nesse caso, por exemplo, você pode ser um, um comediante de stand-up que faz tudo bem programadinho. O comediante de stand-up ele tem a preparação, aí ele tem o punch, aí ele tem a piada, entendeu? E aí ele sabe que depois disso vem a risada, entendeu? Então, espero que você não seja esse, tá certo? Stand-up e pregação tem muitas coisas, muitos detalhes técnicos similares, mas pregação não tem nada a ver em outros quesitos, tá certo? Então, a sua emoção, ela não pode ser nada voltado para, como é que eu posso dizer assim, para algo mecanizado, para algo já preparado, entende? Mas em compensação, na hora que você, no momento da emoção, ele tem que trazer algo importante, algo que vai despertar a pessoa. Mas também, por outro lado, qual que é a parte ruim de você pregar lá em cima, gritando e tal? Uma, que você vai cansar as pessoas. E outra, que, se nós somos pregadores, nós precisamos cuidar da nossa voz. Não existe pregador sem voz. Claro, existem os que pregam para os surdos. Concordo. Mas você vai ter um tradutor
de Libras em todo momento. Imagina você chegando domingo ou você chegando domingo na sua igreja e aí tem um pastor que perdeu a voz e aí ele está lá fazendo eu sei, ó, os sinais, que é o sinal de Libras no Brasil, está fazendo os, os gestos e alguém está traduzindo. Pensa, já viu pregação traduzida? Quando vem um estrangeiro? Ou você já pregou para ser traduzido, para ver como que é ruim? Porque você fala um negócio, você tem que falar um pensamento, a pessoa vai traduzir, entendeu? E aí na hora que volta para você, você pode até ter esquecido. Então, meu, guarda a sua voz, valoriza a sua voz. E aí vai umas dicas. Tome cuidado com gelado. Tem gente que toma café enquanto prega. Já vi isso. Toma muito cuidado com a sua voz. Sua voz ela é importantíssima, porque senão, sem ela não tem pregador. Já vi gente pregar com Coca-Cola. Foi até engraçado. Foi um amigo meu. A primeira vez que ele foi pregar, e aí deram Coca-Cola para ele. E aí depois eu tive a oportunidade de pregar na igreja dele. E aí me deram Coca-Cola. Foi horrível a experiência de pregar com Coca-Cola, porque secou a boca, né? Açúcar, né? Secou a boca, travou tudo. Nossa, foi sacrifício, né? Então, se hidrate bem, cuide bem da sua garganta, das suas cordas vocais. Então, se você precisa desse tipo de cuidado, você não pode fazer tudo gritado, entende? É, Poxa, a vitalidade da sua garganta. Né? Que adianta? Você pregou lá em cima, gritou o tempo inteiro. As pessoas não vão conseguir reter tudo aquilo que você está falando. Então, elas vão lembrar algumas coisas, mas não tudo. E aí você acaba o culto, acaba a pregação, acaba aquele momento, você está sem voz. E aí você nem consegue conversar e você fica. Mano, não faz sentido. Não faz sentido. Não faça isso com você. Não faça isso. Não faça isso com a sua voz. Se preciso for, procure um profissional. Entendeu? Procure alguém que pode te dar um respaldo nesse sentido. Tá certo? É, é preciso analisar também o público e o local onde você está inserido. Eu falei aqui, por exemplo, de uma igreja onde não tem ninguém para mexer no som. E ou o som está muito estridente, ou o som está muito estralado, ou está muito alto, enfim. Agora imagina se você vai pregar num lugar aonde não tem nem não tem nem som. Imagina que isso vai desgastar a sua voz. Imagina se você tem que pregar ainda sem microfone. E se você prega gritando, pronto. É 2 passos para perder a voz. 2 palitos. Então, você precisa aprender a dosar a sua voz. Até mesmo porque quando você prega sem microfone, geralmente você tem que pregar num tom acima, num tom mediano, para que as pessoas possam entender. Mas ainda você precisa ter um gásinho para poder fazer o clímax. Entende? Então, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado. Agora, por exemplo, imagina se você é uma pessoa que prega muito aqui embaixo. E aí você vai pregar para criança. Entendeu? Ou você vai pregar para jovem hoje em dia que assiste, não tem paciência para assistir vídeo de 30 segundos. É só 15. Entende? Você não vai conseguir ter atenção. Imagina você pregando para um público que é idoso e pregando lá em cima, gritado. Entendeu? O público não vai conseguir reter. Imagina se você vai pregar numa igreja muito tradicional, que é um silêncio. Entende? É uma realidade. Você não pode sair gritando que nem um maluco. Mas também se você for numa igreja mais animada, né, você tem que tomar cuidado com a sua voz para poder preservá-la. Então,
são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Então, meu querido, Deus não é surdo e geralmente as pessoas também não. E quando há surdos num culto, geralmente tem a tradução de Libras, tá certo? E também surdos, eles conseguem fazer leitura labial, tá certo? Então, você vai pregar, você não coloca o seu microfone assim na sua boca, tá? Coloca sempre o microfone aqui embaixo. Isso aí nós vamos falar uma outra hora. Mas coloca o microfone aqui embaixo. É a melhor coisa. E você vai gritar, afasta, tá? Igual cantor. Cantor que faz isso. Cantor, no caso, o cantor precisa cantar com a boca dentro do microfone. Mas quando o cantor vai subir, precisa fazer expansão vocal, o que ele faz? Aqui, ó. Entendeu? Porque se ele fizer a expansão vocal com o microfone aqui, vai estourar o som. Então ele faz aqui, porque a ideia é que você entenda que ele está gritando, mas o som não está estourando. Então quando você vai gritar na sua pregação, você afasta seu microfone. Esse é o vídeo de hoje. Essas eram as dicas que eu queria dar. Deus não é surdo e as pessoas também não. Mas é importante, você não pode pregar só no monótono, mas também você não pode pregar só gritando. Tem o clímax. Saiba equalizar bem a sua mensagem. Tá certo? Então, compartilhe esse vídeo aí para quem precisa, né? Pode ser útil para muitas pessoas. Curta aqui. É muito interessante você deixar o seu curtir, é muito válido, ajuda a gente pra caramba, entendeu? Se inscreva no canal, toque o sininho aí para saber quando tem vídeo novo, né? Tem muita coisa para vir aí ainda. A gente está em várias plataformas, então vai aparecer aí todas as nossas redes sociais e tal, e é um prazer poder ter você, tá certo? Então, vamos juntos e vamos descomplicar a pregação. É nóis!